meu primeiro objetivo, quitar as dívidas em um ano. Eu tinha milhões em dívidas. Agosto de 2015, eu já tinha quitado todas as dívidas, antes de um ano. O meu passo a passo eu tô te passando, ó. Se você seguir esses 8 pontos, não tem como dar errado. Dar uma virada financeira precisa mudar a sua forma de pensar. Quando eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil, eu cheguei no instituto, era outro escritório, falei pra todo mundo, ó, a partir de hoje, mudou a nossa mentalidade. Nós vamos começar a agir como uma empresa, e não como um grupo de voluntários. Nós vamos começar a agir assim, assado. Nós não vamos falar de milhares, vamos falar de milhões. Nós não vamos projetar projetinho, vai ser projetão. E comecei a estabelecer uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade. Um ano e meio depois, a nossa empresa cresceu 200%. Foi um salto gigantesco. Eu comecei a focar naquilo que eu realmente queria. Sabe qual é o problema? Você quer, mas diz que não quer. Você quer melhorar de vida, mas diz, não preciso disso. Você quer o carro novo, mas você diz, carro novo. Isso é coisa, das pessoas que só querem coisas materiais. Eu estou preocupado com coisas espirituais. Ou seja, enquanto você não assumir o que você realmente quer, você vai ter um problema, uma guerra de mente, uma guerra de mentalidade. Então eu assumi o que eu realmente queria. Eu falei, eu quero prosperar. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. E para eu transbordar na vida das pessoas, eu preciso estar bem. Então, se você não mudar a sua forma de pensar, se você não colocar em mente o que realmente você quer, vai ficar essa guerrinha, essa confusão na mente e você nunca vai avançar. Primeiro é mentalidade, tem que mudar a mente. Segundo ponto, você precisa ter uma profunda determinação. Isso é, você precisa ser obstinado. Obstinado pelo projeto que Deus colocou na tua mão, obstinado para multiplicar aquilo que Deus colocou na tua mão e ser indesistível quando os problemas acontecerem. Ou seja, é engraçado que no Instagram todo mundo é feliz. O problema é o seguinte, que no dia a dia você não tá aqui comigo. Esse dia eu postei uma foto com o Janine, minha esposa, e falei assim, olha, não se engane. Uma linda foto no Caribe. Aí botei a legenda assim no Instagram, não se engane. Atrás dessa foto, que às vezes você está desejando, tem 16 anos de perdão, de reconciliação, de lutas, de quebra financeira. Tem 16 anos de muitas reviravoltas. Então hoje a gente pode ter essa foto. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que se você não for obstinado, indesistível, nas primeiras lutas você desiste, você para, você deixa pra lá. Para eu estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, foram anos de luta. E posso te dar uma notícia? Elas continuam. Só que agora a maturidade, a experiência me faz levar as lutas de forma diferente. À medida que você prospera, você lida diferente. Você lida melhor com as situações difíceis. Terceiro, você precisa estar inconformado com a tua situação atual. Enquanto você estiver aceitando a tua situação atual, você não vai ter a energia que precisa para dar a virada. Você precisa dar o grito de liberdade. Chega, não, parou. Enquanto você estiver conformado, tá apertada a situação, né? Mas o Brasil é assim mesmo, né? É difícil para todo mundo. Enquanto você estiver conformado, vai continuar aí onde você tá. A inconformação é um ponto obrigatório para quem quer dar uma virada financeira. Comecei a dar uma virada financeira na minha vida em 2014, ou seja, 7 anos atrás, eu estava completamente quebrado. A última vez que eu trazia uma conta na minha vida foi em janeiro de 2015, eu lembro. E eu lembro que eu paguei a conta dias depois, que aí você já tá pagando com aquele jurinho, já tem problema de cortar e tal. E aí, quando eu saí daquele banco, eu lembro de ter falado assim, nunca mais eu vou passar por isso. Eu estou inconformado de não conseguir pagar as contas em dia. Nunca mais eu vou passar por isso. Eu dei um grito de liberdade naquele dia. Essa inconformação com a minha situação atual foi a energia, a explosão que eu precisava para começar uma virada. Número 4, você precisa ter um objetivo claro. Você precisa saber exatamente o que você quer. Mas é que as coisas mudam no decorrer do tempo. Claro, poxa, coisas que eu projetava em 2014 não tem muito a ver com o que eu já projeto hoje. As coisas mudam muito. Mas se você não tiver, inicialmente, o primeiro objetivo, você nunca sai do lugar. A gente precisa entender que se a gente não tiver um objetivo claro, o que realmente eu quero com essa virada financeira? Se você não tiver um objetivo claro, você não consegue sair do lugar. Para sair do lugar, você precisa ter um alvo. Tipo, eu tô saindo daqui, tô indo para ali. Você precisa ter um alvo. Sair do ponto A pro ponto B, você precisa saber da onde tá saindo e para onde tá indo. No caminho, muita coisa vai mudar. Por exemplo, às vezes você fala assim, ó, meu objetivo é só quitar meu carro. No caminho, você vai descobrir, cara, isso é muito pouco. Eu quero comprar minha casa própria. Eu quero botar meus filhos numa escola melhor. Você vai descobrindo coisas. E à medida que você vai empreendendo, como você vai multiplicar suas finanças, você vai mudando os objetivos. Mas você precisa ter o primeiro. Tenha um objetivo claro. Quinto, grave isso. Cada passo de uma vez. Isso é muito importante. Para você prosperar, você não pode ter pressa. Tem gente que hoje tá pobre, não tem como pagar a conta e fala, eu quero ser rico. Por que você não fala assim, eu quero nunca mais atrasar uma conta? Depois, se você não estiver mais atrasando conta, eu quero uma casa própria. Eu mereço. Não vou mais morar de aluguel. Aí depois, se você estiver morando na casa própria, eu vou montar meu negócio e vou faturar tantos por mês. Ou seja, você precisa ter cada passo de uma vez. Você ficar com esse papo de, eu quero ser milionário, eu quero ser o que, você não dá o primeiro passo, porque sempre vai parecer muito longe. Ou seja, coloque objetivos claros e cada passo de uma vez. Ah, meu próximo passo é tal coisa. É aumentar meu faturamento. É multiplicar meus rendimentos. Você precisa ter o próximo
passo e cada passo de uma vez. 6. Estratégia. Como eu vou fazer isso? Com quem eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Qual é a sua estratégia de crescimento? Qual é a estratégia da virada para sua vida? Ou você acha que vai acontecer por acaso? Vai cair do céu? Você acha que, de repente, minha vida vai mudar? Não vai. Não é assim que funciona. Precisa de estratégia. 7. Contatos e relacionamentos. Quando você monta uma estratégia, você vai perceber que você precisa de pessoas para poder começar a dar uma virada financeira. Pessoas que te apresentem no lugar certo, pessoas que te colocam nas reuniões certas, pessoas que te incentivam, pessoas que te ajudam a vender. Ou seja, nós precisamos de contatos e relacionamentos. E por último, você precisa saber vender. Não tem jeito. Qualquer um pode vender. Nada é mais democrático do que a venda. E outra coisa, todo mundo, dos 7 bilhões de habitantes no mundo, os 7 bilhões querem comprar alguma coisa. Qual é o seu público-alvo? 7 bilhões de pessoas. Todo mundo quer comprar alguma coisa. Por que a Amazon hoje é uma das maiores empresas do mundo? Porque ela vende de tudo e todo mundo quer comprar alguma coisa. Então, como é que eu dei essa virada financeira na minha vida? Começou em 2014. Isso aqui foi o meu passo a passo, eu tô te passando. Ó. Mudei minha mente, mudei minha forma de pensar, criei uma profunda determinação, uma obstinação por crescer, me inconformei. 3, me inconformei com o meu estado atual, não vou mais passar por isso, não vou mais atrasar conta, acabou, inconformação. 4, defini um objetivo claro e na época, meu objetivo claro era quitar as dívidas em um ano. Era meu primeiro objetivo, quitar as dívidas em um ano. Eu tinha milhões em dívida, quebrei em 2014. Mais ou menos agosto de 2015, eu já tinha quitado todas as dívidas, antes de um ano. Então, eu nunca na minha vida coloquei como objetivo ser rico. Qual é o seu objetivo? Tô falando financeiramente mesmo, tá? Não é objetivo de vida não, objetivo financeiro. Eu sempre fui no passo a passo, sempre fui assim, quitar as dívidas. Qual é o próximo passo agora? Ter uma casa própria. Muita gente falava assim, ó, os gurus financeiros, ter casa própria não é vantagem. Morar de aluguel é muito melhor financeiramente. Engraçado, eles falam isso, mas moram em casa própria. Sabe por quê? Ter casa própria não é questão de se é mais barato ou mais caro morar de aluguel ou casa própria, é uma questão emocional. O senso de pertencimento do ser humano é muito grande, ele precisa se sentir aceito, dono daquele lugar. Talvez não valha para todos, mas para a maioria, sair do aluguel e ir para casa própria tem a ver com a vida emocional, com o conforto de saber que você venceu, que você conseguiu, que ali é seu. Então, eu botei um objetivo claro. 5º, eu criei um passo de cada vez, que é o que eu tô falando. Primeiro, eu quero quitar as dívidas em um ano. Depois, meu próximo objetivo, quando eu quitei as dívidas em 2015, meu próximo objetivo, eu preciso comprar uma casa. Eu só consegui comprar a casa própria em 2018, fiquei 3 anos trabalhando, mas com esse objetivo. O que é importante, ó? Eu coloquei um objetivo e trabalhei 3 anos por ele. Eu não mudei no caminho o objetivo. Isso aqui é importante, pessoal. Porque você fala assim, eu quero tal coisa, mas no meio você começa a mudar. Eu não mudei os objetivos. Então, todo o dinheiro que eu ia multiplicando, como é que se multiplica dinheiro? É o último ponto. Vou chegar lá e já te expliquei. Vendas. Você precisa aprender a vender alguma coisa. Ou você precisa melhorar as suas abordagens como vendedor, como vendedora. O Teixeira tem um emprego aqui, ele ganha um salário fixo. Mas se daqui a pouco ele ensinar para as pessoas, fizer um curso online, que não vai atrapalhar o horário dele aqui no escritório, mas ele tiver um curso online de como as pessoas fazerem o que ele faz, ele já dobra o salário dele. No mínimo ele vai dobrar. Hoje ele começa a ganhar dinheiro se quiser. E você que está em casa, senhora dona de casa, se você fizer um bolo hoje e tiver coragem de apresentar para os vizinhos, amanhã você já tem o dobro de dinheiro que tem no seu bolso agora. Sabe o que falta pra gente? Produto e coragem. O que eu vou oferecer? E coragem para oferecer. Porque, como eu falei, tem 7 bilhões de pessoas no mundo precisando comprar alguma coisa. E depois eu criei uma estratégia. A estratégia que eu criei na época foram a venda de livros em palestras. Isso aqui é muito importante, gente. Como é que eu defini cada passo de uma vez? Eu falei, eu preciso quitar as dívidas. Objetivo claro, 2014 para 2015, meu objetivo claro é, eu preciso quitar as dívidas. Cada passo de uma vez. Então qual é o passo? Levantar dinheiro para pagar a dívida. Qual foi a estratégia? Peguei o que eu sabia fazer, eu sabia escrever. Escrevi um livro chamado Rumo ao Lugar Desejado. Um amigo meu me emprestou dinheiro para imprimir, eu mesmo imprimi o livro, com a ajuda desse amigo. Botei esse livro debaixo do braço. Janine ficava ligando, oferecendo palestra. Você gostaria de uma palestra de desenvolvimento pessoal com o Thiago Brunet? Quem é Thiago Brunet? Ninguém me conhecia. Não, então, ele foi empresário no ramo de turismo, passou por uma quebra financeira, e Janine ia explicando como se fosse minha secretária, ia fechando palestrinha. Palestra para 30 pessoas. Minha primeira palestra que a gente fechou foi dentro de uma comunidade carente, dentro de uma favela lá em Bangu, Rio de Janeiro. Eu tenho essa foto até hoje. Fui de terno e gravata. Falei para 15, 16 pessoas dentro da favela. Aí, quanto que ele cobra? Não, nada. Ele só vai vender o livro no final. Então eu ia na palestra e no final vendi o livro. A gente conseguiu vender, Janine e eu, com o livro debaixo do braço. A gente vendeu 50 mil livros. Mas peraí, profunda determinação, mudança de mentalidade, objetivo claro, inconformação. Eu e Janine, a gente sabia que se a gente não vendesse os livros, a gente não pagava as contas, não pagava as dívidas. E a gente tinha 12 meses para pagar aquela dívida, pagamos em 9. Qual foi a estratégia? Oferecer palestra gratuita para vender livro no final. Essa foi a minha estratégia.
estratégia inicial. Hoje, graças ao bom Deus, pela sua misericórdia, eu não preciso fazer essa estratégia. Eu tenho outras entradas financeiras, mas na época foi a estratégia que me salvou. Então você precisa de uma estratégia. 7, contatos e relacionamentos. Essa estratégia só deu certo porque eu tinha muitos contatos e relacionamentos. Eu dava lista para quem a Janine ligar. Por quê? Eu tinha trabalhado com turismo, conheci muita gente, falei, Janine, liga para essa empresa, liga para esse cara aqui, liga para essa gestora aqui, oferece para essa... Eu sabia para quem ligar. Contatos e relacionamentos são muito importantes. E por último, tinha que saber vender. Se você seguir esses 8 pontos, não tem como dar errado, não tem como. Enquanto você tá aí lamentando a sua vida financeira em casa, tem gente fazendo alguma coisa para mudar a realidade.